Uma organização xamânica foi desmantelada pela polícia espanhola. O grupo prometia a melhora da saúde física e emocional, também com rituais que administrava substâncias psicotrópicas produzidas com ingredientes da Amazônia brasileira. A polícia da Espanha anunciou nesta quarta-feira que desmantelou uma organização xamânica que prometia uma melhora da saúde física e emocional com rituais em que administrava substâncias como ayahuasca aos participantes. 18 pessoas foram detidas em várias cidades do país europeu por promoção ou organização de rituais neoxamânicos com fins lucrativos, de acordo com um comunicado da polícia. O texto detalha que as pessoas pagavam para participar desses eventos, onde consumiam substâncias psicotrópicas, como ayahuasca, o peyote e o cambó, veneno secretado por uma rã amazônica, sob a tutela de um médico e de um companheiro que se passava por médico. O grupo tinha um centro na floresta colombiana, onde tinha os meios e as matérias-primas necessárias para fazer a ayahuasca, uma bebida alucinógena tradicionalmente preparada com um cipó da floresta amazônica. Os detidos são suspeitos de pertencerem a uma organização criminosa e de cometerem crimes contra a saúde pública, tráfico humano, exercício ilegal de profissão e violação de lei de imigração. Considerado pelos seguidores como um guru espiritual, o líder da organização morreu durante a investigação. Israel intensificou os ataques contra a faixa de Gaza nesta quarta-feira, onde mais de 80 pessoas morreram. Também houve bombardeios contra campos de refugiados na Cisjordânia ocupada, que deixaram 7 mortos. Israel intensificou nesta quarta-feira os seus bombardeios no sul da faixa de Gaza, devastada pela guerra com o Hamas. Espera-se a entrega de medicamentos aos reféns israelenses em troca de ajuda humanitária aos moradores de Gaza, no âmbito de um novo acordo. O Hamas informou que mais de 80 pessoas morreram durante a noite na faixa de Gaza, onde a situação é catastrófica, segundo a ONU. A guerra foi desencadeada por um ataque sem precedentes do Hamas em 7 de outubro no sul de Israel, que deixou cerca de 1.140 mortos, a maioria civis. Em retaliação, Israel prometeu aniquilar o Hamas, que governa Gaza desde 2007, onde já morreram mais de 24.400 pessoas, a grande maioria mulheres e menores. Os números são das autoridades dos dois lados do conflito. A violência desencadeada com a guerra também se espalhou pela Cisjordânia ocupada, onde 7 pessoas foram mortas em ataques israelenses nesta quarta-feira, de acordo com os serviços de emergência e os militares. Segundo as informações, houve ataques contra 2 campos de refugiados, de Tulkarem e Baiata. Os militares israelenses disseram que Ahmed Abdullah Abu Shalai, descrito como chefe de uma célula terrorista, foi morto, evitando assim um ataque terrorista que ele estaria planejando. O presidente da Argentina, Javier Milei, chamou o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, de socialista empobrecedor. O governante da Venezuela havia declarado que a eleição do argentino foi um erro histórico para a América Latina. O presidente argentino Javier Milei chamou o mandatário da Venezuela, Nicolás Maduro, de socialista empobrecedor. Maduro declarou na última segunda-feira, em discurso ao parlamento da Venezuela, que a eleição do ultraliberal na Argentina foi um erro histórico para a América Latina. Milei postou em uma rede social que não esperava tamanho elogio e que as críticas do socialista empobrecedor Nicolás Maduro mostram que o governo argentino está no caminho certo. Durante a campanha eleitoral, Milei utilizou várias vezes a Venezuela como exemplo contrário ao que propunha para a Argentina. O ultraliberal também disse que não faria pactos e não promoveria relações com os comunistas, incluindo Cuba, Venezuela, Coreia do Norte, Nicarágua e China. Maduro, assim como Lula, não participou da posse de Milei em dezembro do ano passado.
E Buenos Aires ainda não nomeou um novo embaixador para Caracas. Milei participa do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, evento que o ultraliberal diz estar contaminado pela agenda socialista. Uma nova colisão em solo entre dois aviões assustou o Japão. Desta vez, felizmente, ninguém se feriu. Um avião da Korean Air bateu em uma aeronave vazia da Cathay Pacific enquanto taxiava em um aeroporto japonês atingido pela neve. As duas companhias aéreas informaram que não houve feridos. O incidente aconteceu no aeroporto de Nishi-Tose, na cidade de Sapporo, no norte do Japão. O porta-voz da operadora do aeroporto confirmou o contato dos dois aviões, mas não forneceu mais detalhes como a causa do acidente. Nenhuma das companhias aéreas forneceu informações sobre a quantidade de danos causados, mas disseram que os passageiros precisavam ser colocados em outros aviões. A emissora pública NHK disse que a ponta da asa foi quebrada e que a seção traseira da aeronave da Cathay foi danificada. A região foi atingida por uma frente fria nos últimos dias, com alertas de neve pesada emitidos em várias cidades. Mais de 40 voos foram cancelados na terça-feira devido à forte nevasca. O incidente ocorre 2 semanas após uma outra colisão no aeroporto de Haneda, em Tóquio, entre um avião da Japan Airlines e um avião menor da Guarda Costeira, que deixou 5 mortos. Vários países europeus sofrem com nevascas intensas. Noruega e Suécia emitiram alertas, enquanto a Alemanha cancelou voos e também fechou escolas. Neve e ventania em vários países do norte da Europa, onde Suécia e Noruega emitiram alertas meteorológicos. Na Alemanha, as advertências de mau tempo provocaram o cancelamento de centenas de voos em Frankfurt, o aeroporto mais movimentado do país. A região sofre com os efeitos do sistema de baixa pressão Gertrude, que atingiu o sudoeste e o centro da Alemanha, com previsões de até 40 centímetros de neve e condições traiçoeiras nas estradas. A Polícia Estatal informou sobre um acúmulo de acidentes nas estradas próximas, enquanto a Companhia Nacional de Trens advertiu sobre atrasos e cancelamentos pela redução de trens de alta velocidade. Os bombeiros pediram que os motoristas não dirigissem a não ser que fosse absolutamente necessário. Em diversas zonas da Baviera, o maior estado da Alemanha, escolas foram fechadas em antecipação das condições perigosas de inverno. O declínio populacional da China acelerou em 2023. Os baixos índices de natalidade começam a preocupar Pequim. A população da China diminuiu em 2023 pelo segundo ano consecutivo, segundo dados oficiais divulgados nesta quarta-feira. Os números mostram uma aceleração da crise demográfica no país após de mais de 6 décadas de forte crescimento. No fim de 2023, a população nacional, incluindo a população das 31 províncias, regiões autônomas, municípios e militares, mas excluindo os moradores de Hong Kong, Macau, Taiwan e estrangeiros, era 1.409.670.000, uma queda de 2,08 milhões sobre o fim de 2022. E o número de nascimentos era de 9,02 milhões, com uma taxa de natalidade de 6,39 por mil. O custo da educação, o distanciamento dos jovens em relação ao casamento ou a integração das mulheres na educação e mercado de trabalho fizeram com que a taxa de natalidade diminuísse na China, cuja população contraiu em 2022 pela primeira vez desde 1960. A China pôs fim à sua estrita política do filho único em 2016, imposta na década de 1980 por medo de superpopulação, e a partir de 2021 permite que os casais tenham até 3 filhos. Ultrapassado no ano passado pela Índia como o país mais populoso do mundo, a China passou a tentar impulsionar a taxa de natalidade sem muito sucesso, com subsídios e propaganda pró-fertilidade.
E daqui a pouco, princesa Kate Middleton passa por cirurgia no abdômen e vai ficar 14 dias internada. Whiplash, em busca da perfeição, é escolhido o melhor filme de todos os tempos do festival nos Estados Unidos. O Brasil News volta daqui a pouquinho.